Graça e paz, povo amado do Senhor. Amém. Que bom estarmos juntos para orarmos mais uma vez, e nós estamos orando com os salmos, como sempre temos feito aqui em nossos momentos de oração. Orar com os salmos são remédios para a nossa alma, e você é mais do que convidado a estar conosco e abrir a sua Bíblia no Salmo 77. Avançando pelo saltério, chegamos nesse salmo que é um dos mais magníficos dentro dos 150 salmos que nós temos na palavra de Deus. E o Salmo 77 traz uma mensagem impactante para as nossas vidas. Com Deus, toda depressão tem cura. Com Deus, sim. É difícil dizer isso, mas por se tratar de uma verdade incontestável e importante demais na nossa vida, me permita fazer uma afirmação: o dia da angústia chega para todo mundo, e se não cuidarmos desse dia, com ele a depressão vem junto, e quando ela chega, ela finca suas garras cruéis na nossa alma de um jeito terrível. A vida que vivemos, as circunstâncias em nossa volta, circunstâncias negativas, eu quero dizer, tem o poder de provocar esse sentimento nocivo em nós. Deus sabe disso. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele faz de uma maneira tão especial dois remédios para a nossa alma que deixa no saltério: o Salmo 77, que se une ao Salmo 42 de maneira muito eficiente, mostrando que Asaf aprendeu a lição de casa com Davi, o seu grande mestre. Esses dois remédios para a nossa alma não podem faltar na nossa farmácia particular de jeito nenhum, porque não raras vezes, infelizmente, não raras mesmo, situações nos levam ao desânimo e também à depressão, porque é comum demais, assim como Asaf estava, nós termos raiva, indignação, e é comprovado que esses dois sentimentos de alguma maneira têm uma correlação muito íntima com o desânimo, com a angústia e com a depressão. Entretanto, é justamente nesses momentos difíceis da vida que nós somos mais levados a orar, e isso nos permite concluir algo fantástico. Passar por angústia, depressão, tristeza, crises de ansiedade, com certeza é pedagogia de Deus para a nossa vida. John Piper, ele tem uma afirmação muito interessante, em que ele diz assim, o próprio Deus brilha ainda mais no fim do nosso túnel da dor. O próprio Deus brilha ainda mais no fim do túnel da nossa dor. São os famosos desertos da alma, e nesses momentos de deserto, a oração é a única solução. A única. Eu sei, você sabe, você que nos acompanha tem essa certeza. Nos desertos da vida que nós enfrentamos, e todos os enfrentamos ou os enfrentaremos um dia na vida, as aflições se agarram a nós, o sono simplesmente vai embora, foge de nós, e a insônia vira nossa companheira, muitas vezes noites e noites intermináveis. O apetite vai embora ou aumenta de maneira desenfreada, e tudo isso chega ao ponto de desenvolvermos a tão perigosa depressão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que tudo isso também acontece ao Filho de Deus. Um Filho de Deus, um fiel Filho de Deus, ele não está imune desse problema tão sério em sua vida. E Asaf, o piedoso ministro de música do templo, um homem de Deus, um homem de oração e de adoração, é prova viva dessa verdade. Eu quero te dizer uma frase
que alguns psicólogos cristãos, eles falam com muita propriedade. Veja o que eles dizem: é incorreto dizer que um cristão não sofre de depressão, ou que basta ter fé para vencê-la. Da mesma forma, a presença da depressão não significa falta de fé, de jeito nenhum. Todos estamos sujeitos a adoecer, tanto física quanto emocionalmente. Podemos sofrer, por exemplo, eles citam, de pressão alta, diabetes ou asma, sem que nos tenha faltado fé. E ao mesmo tempo, é verdade que a espiritualidade, uma vida de oração, é um importante recurso para ajudar a vencer o desânimo, e um relacionamento pessoal com Deus pode ajudar bastante a uma pessoa deprimida se sentir acompanhada. Sentir que não está sozinha, porque normalmente as crises de ansiedade são gatilhos ou funcionam como um caminho natural para a depressão. E alguém disse o seu testemunho certa vez do que é sentir-se deprimido. Olha o que ele diz: eu sei o que é viver ansioso. Na minha mente eu vivo dando umas voltas no futuro e no caminho de volta eu me perco. Isso é ansiedade. Eu dou voltas no futuro, mas na minha volta eu me perco completamente. E esse tipo de sentimento é perigoso, é cruel, é real, e ninguém está imune a ele. Mas entretanto, a notícia do Salmo não é essa. A notícia é: em Deus toda depressão tem cura. A verdade que emerge das palavras desse salmo é que esse salmo, além de lindo, ele mostra que apesar do que a gente vive, ou não obstante a fase dura e sofrida em que nós estejamos, o cristão, ele deve se sentir acompanhado de perto por Deus. Deus não sai do nosso lado quando nós passamos por aflições, muito pelo contrário. Ele se mostra mais presente e deve persistir no nosso coração a esperança, a confiança de que sempre podemos buscar ajuda em Deus. Ele está aqui, Ele está ao nosso lado, Ele nos ouve, Ele nos atende, mas aqui também deve chamar a sua atenção que esse tipo de relacionamento não vem automaticamente, não vem com estalar de dedos ou um passe de mágica. É um exercício de fé, uma batalha, gente, que se enfrenta todos os dias na nossa vida. Eu queria que você tivesse uma convicção, olhando para esse salmo. Em nossa vida, tudo é por causa de Deus. Sem Deus nós não aguentaríamos sequer dar o próximo passo. Sem Deus nós não teríamos vontade sequer de levantar da nossa cama. E o Gessé Aguiar, que canta de maneira muito linda, ele tem uma poesia em forma de música, em que ele faz um desabafo, e não se assuste ao ouvir essa música ou ler essa letra. Um cristão, um servo de Deus, um cantor, ele diz: por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei, o ânimo em mim sumiu e eu parei para respirar um pouco e não desistir, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto, eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim, eu já teria há tempos parado, mas sabe por que eu não paro? Ele vai continuar respondendo: mas toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece para me fazer avançar. Por mim, eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele, esse é o refrão da música, que eu ainda não parei e nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir, e é só por causa dele que eu ainda continuo a lutar.
por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu estou cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado. Asaf sabia disso. Ele estava melancólico, ele estava triste, abatido quando escreveu essa oração. O Salmo 77 é escrito com lágrimas, o Salmo 77 foi escrito com soluços. Quando ele pensava em Deus, a única coisa que vinha ao coração dele era vontade de reclamar, era amargura, mas isso tem um significado. Asaf era um homem normal, como qualquer um de nós. Gente, é normal ser normal, é absolutamente normal ser normal, e tudo vai mudar na vida dele. A cura vai chegar na vida desse homem no momento em que ele toma uma atitude de mudança. Atitudes são tudo no reino de Deus, e aqui eis o segredo do Salmo. Ele toma não uma, mas duas atitudes fundamentais. Ele se comprometeu a fazer duas coisas a partir do adoecimento. Primeira, colocar os olhos na bondade de Deus. Fixar os olhos na bondade de Deus. Deus é bom, Deus sempre será bom. Deus é bom apesar de tudo. Deus é bom apesar de nós. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Fixe os olhos na bondade de Deus. E segundo, fixe os olhos nos atos de livramento do passado. Veja o que Deus já fez, veja o quanto Deus já atuou por amor das pessoas que Ele chama de filho. Só assim, o lamento, o murmúrio e a reclamação doentia pode se transformar num lindo hino de louvor a Deus, como é o Salmo 77 que nós temos diante de nós. Como muito bem disse o Gessé Aguiar, é difícil, é cansativo, porque nessas horas nosso coração entra em alerta, fica exausto, e convenhamos, nós precisamos de um milagre para sair dessa situação. Mas o que eu quero te dizer é o mesmo que a Vanilda Bordieri, outra fantástica cantora gospel brasileira. Ela tem uma notícia fenomenal quanto a isso. Nos adoecimentos da alma, nós precisamos de um milagre. E a notícia é: só Deus pode fazer milagres. E Ele faz. Ela afirma assim, só Deus pode fazer milagres. Só Deus, somente Deus. Porque Ele tem em suas mãos o poder e a autoridade. Creia que é somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode ordenar ao morto que venha para fora, dizer para a viúva: a hora é agora, a vida do seu filho eu posso devolver. Só Deus pode afundar muros, destruir cidades. Ele tem nas mãos poder e autoridade. É somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. Só Deus pode arrancar o mal e queimar a raiz, curar a depressão e te fazer feliz, e dizer ao cego: agora podes ver. Só Deus pode fazer bater mais forte o coração, renovar e encher o homem de unção. É somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode encher os vales com a sua glória, escrever para o homem uma nova história, pode trazer de volta a arca para o seu povo. Só Deus pode perdoar pecado e dar liberdade. Ele é soberano, é o dono da verdade. É somente Deus para fazer milagres. Só Deus pode fazer milagres. No entanto, Asaf precisou gritar o seu desespero, a sua angústia. E acredite você ou não, é terapêutico dar um grito angustioso, como fez Asaf. Esconder a dor só nos adoece mais e mais.
Seja a nossa dor provocada por nós mesmos, por um erro, por pessoas em nossa volta, por terceiras pessoas, ou, como no caso de Asaf, pela contínua ausência de qualquer resposta de Deus às suas orações, seja qual for a nossa dor, ela tem que ser colocada para fora. Pode-se afirmar com certeza, gente, o erro não está em sentir ansioso, ou sentir angustiado, triste ou deprimido, mas em alimentar essa sensação e permitir que ela passe a nos controlar. Aí é o grande problema. Seja ansiedade ou qualquer outra doença da alma, em Deus toda depressão tem cura. E o salmista, justamente por isso, ele vai nos convocar agora, entrando pelos versículos do Salmo, a buscar consolo em Deus em tempos de angústia, olhando sempre para a bondade de Deus e olhando sempre para o que Deus fez no passado. Deus é bom em ser bom, e Deus não se agrada em fazer qualquer maldade com os seus filhos, porque Ele é bom em sua essência. E o que Asaf vai fazer? Primeiro, ele faz esse apelo a Deus, mostrando as amarguras de uma alma deprimida. Se você já adoeceu da sua alma, você vai se reconhecer nos primeiros versículos do Salmo 77. Mas antes chamo a sua atenção. Asaf não escondeu as suas dores e frustrações. Antes ele as gritou. E veja como ele fez: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando eu estou angustiado, busco o Senhor. De noite eu estendo as mãos sem cessar, como se ele estivesse querendo pegar as bênçãos de Deus ou a resposta de Deus. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e eu suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece, ele não consegue nem continuar a oração. Ele para, ele põe uma pausa, um interlúdio, um selar, dizendo: pensa nisso antes de você prosseguir, porque isso é profundo demais. E ele continua: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começa a meditar, meu espírito desfalece, mas não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar, nem dormir nem falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite eu recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? E entre lágrimas ele não consegue continuar. Olha o versículo 9, ele para, ele põe um selar, ele põe uma pausa ao final do versículo, porque nessas perguntas ele suspira, ele respira, ele medita entre lágrimas, e diz: não prossegue não, antes de continuar lendo o Salmo, volta e lê de novo o que você leu, ora de novo o que você orou, canta de novo o que você cantou, chora de novo o que você chorou, porque isso é profundo demais, e só quem está angustiado, triste, abatido, depressivo, entende a profundidade disso. Asaf estava muito angustiado, inquieto, doente na sua alma, e ele clamava a Deus e a resposta não vinha, porque as respostas só vêm no tempo de Deus, não no nosso tempo. As noites, as horas, elas iam se passando, sem que o Deus a quem ele clamava lhe desse a resposta imediata que ele tanto esperava, e a tristeza dele era tão profunda que chegou às vias de uma depressão. A impressão que dá é que Asaf estava preso numa armadilha do tempo, uma espécie de um filtro negativo, em que tudo fica cinza, tudo fica difícil, tudo fica triste, como se todos os sonhos no passado que não foram cumpridos na vida dele, fizessem dele um fracassado. Todo doente nas suas emoções se sente assim.
um fracassado de ter tentado e não ter conseguido. Mas para se curar disso, para se curar daquele sentimento, você leu no Salmo, ele relembrou de canções de alegria que ele entoou ao Senhor no passado. Ele era ministro de música, compositor de música, e ele conta que ele fez sincera pergunta. Se você percebeu, ele fez 6 perguntas verdadeiras a Deus, e são perguntas retóricas, ou seja, ele já sabia qual é a resposta a cada uma dessa pergunta. Qual lição a gente tira disso? Que perguntar é falar, e falar promove a cura. Você pode perguntar a Deus, porque esse é o método de Deus para a cura da nossa alma. Está doendo? Pergunte mais a Deus, pergunte. Encontre alguém para você desabafar. Em meio à angústia que Asaf sentia, ele tinha uma certeza, gente, fantástica: Deus está me ouvindo. Por isso ele orava. Deus está me ouvindo, por isso ele perguntava. Deus está ao meu lado, me escutando, por isso ele chorava. É tão profundo isso que você percebeu. Ele põe um selar, ele põe uma pausa para não continuar. Ele quer que você pare, que você medite nessas palavras, como ele mesmo fez. Veja só, ore porque Deus te ouve. Oração é a solução, e todo cristão sabe que é na oração que eu encontro calma, na oração eu encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio! Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E não dá para não concluir essa fala sem um refrão: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor por mim e por você não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Quando em estado de aflição, assim como Asaf também estava, lembre-se de Deus por meio da oração. Mesmo que você precise orar em gemidos, mesmo que você precise orar em voz alta, mesmo que você precise gritar ou chorar com as mãos levantadas, como Asaf fez, implorando uma resposta urgente de Deus, creia no poder da oração. Isso é fixar os olhos na bondade de Deus, e ele vai continuar a partir do versículo 10, mostrando a necessidade que temos de lamentar, mas de recompor a nossa mente, rebobinar o nosso pensamento. Por isso ele diz no versículo 10, observa com carinho esse versículo: então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele foi pessimista? Sim, mas ele foi muito corajoso e sincero ao dizer isso. Ele sente que a mão de Deus não está mais sobre a vida dele, que a mão de Deus não está mais guiando a vida dele, como sente qualquer pessoa que está adoecido em suas emoções. Mas dizer isso para Deus, dizer com essa sinceridade, olha o que provoca no coração dele a partir do versículo 11: recordarei os feitos do Senhor. Ele tomou uma atitude: recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, olha a conclusão, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Essa é a magnífica conclusão dele, e ele prossegue: tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Pausa, interlúdio, Selá. Quantas horas deve ter demorado essa oração de Asaf? Ele para de novo, respira de novo, suspira e medita em tudo que ele falou. Ele parece que começa a reiterar aquelas dúvidas diante de Deus, como qualquer pessoa adoecida, ela acaba fazendo diante do sofrimento. E você pode acreditar nisso. A dúvida, para quem está doente,
ela sempre persiste. Mas parece que duvidar é necessário, questionar é necessário, para que só assim a gente mude de atitude. Nós somos assim, a nossa natureza é assim, e só quem faz isso, questiona, chora, implora, recompõe a sua mente, pensa de maneira diferente e coloca as suas emoções no lugar certo, reorganiza as suas emoções. Eu citei Leandro Borges, ele tem uma música muito conhecida que ele diz isso. Ele pergunta: por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Usamos ela no Salmo 42. Ele está cuidando do futuro seu, e o seu trabalho é somente confiar, porque Deus já está lá. Ele é o Pai de amor que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Mas veja só, eu quero chamar a sua atenção: duvidar não é o problema. Deus pode lidar com isso, Ele conhece a nossa natureza. Volto a dizer, Einstein tem uma frase muito interessante que ele diz: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. O problema não é duvidar, o problema é fazer da dúvida um estilo de vida que mate a nossa fé. Asaf duvidou, Asaf questionou, mas Asaf tomou uma atitude de se apegar a Deus, de se apegar aos feitos históricos de Deus, a contar as bênçãos, a dizer de uma vez quantas e quantas bênçãos o Senhor fez. Ele começa a contar a obra de Deus como verdadeiros tesouros na sua vida, agindo em prol dele. Ele mostra que Deus sempre fez bem ao seu povo, apesar das atitudes equivocadas dele. E Deus é o mesmo. O Deus de Asaf é o mesmo Deus da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, do nosso coração. Quando Asaf olha para trás, lembra do que Deus fez, ele explode em otimismo, em fé e em louvor. E o versículo 13 é uma prova incontestável disso. Ele passou a olhar para trás e se lembrar dos milagres que Deus já fez, e como Deus nunca muda, nunca mudou e não mudará. Lembrar da bondade de Deus no passado faz a gente compreender o nosso presente e ter esperança e almejar um futuro muito melhor. Sabe qual é a escolha que Asaf fez? Ele escolheu inundar a sua mente, criando repertórios saudáveis, que tirassem do seu coração e da sua mente os pensamentos negativos e ruins, lembrando tudo que Deus fez de bom, porque quando você enche a sua mente com memórias boas, você afasta as memórias ruins e negativas que te dominam. Asaf buscou estímulos corretos para a sua mente, e ele confirmou algo maravilhoso: mesmo quando não parece, Deus resgata o seu povo dos muitos sofrimentos que eles estão enfrentando. Um ansioso, um depressivo, um adoecido, ele sabe que precisa de um milagre para sair dessa situação. Mas o nosso Deus, o Deus dos nossos pais, Ele é um Deus especialista em fazer milagres, para que seu nome seja glorificado por toda a terra. Clame que o milagre vem. Você sabe qual está precisando, você sabe qual é a sua dúvida, sua dor, seu adoecimento. É profundo isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. E é por isso que o salmista, ele não nos deixa continuar a oração. Ele põe uma pausa, um selar, e fala para a gente: reflita com mais profundidade nisso tudo. Respire fundo, agora você continua. Ele vai concluir essa oração, mostrando que, como Deus nunca muda, ele vai contar as ilustrações das bênçãos de Deus. Ele muda o humor, muda a forma de enxergar as bênçãos de Deus. Então ele olha para trás, e ele mostra que olhar para trás não nos faz ficar dando voltas no futuro, muito pelo contrário, mas nos faz dar uma volta com Deus no presente. E olha o que ele declara, baseado em Êxodo:
As águas te viram, versículo 16, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, os relâmpagos, no redemoinho estrondou o seu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Lógico, Deus é grande demais. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. O cântico de Asaf muda radicalmente de direção a partir de agora. Ele tomou atitude, e as atitudes que ele tomou lhe trouxeram cura. Ele começa a cantar os feitos maravilhosos de Deus, ele começa a cantar a boa mão de Deus agindo para com o seu povo. Deus é vitorioso, e um Deus vitorioso concede vitória aos seus filhos. Acredite, querido, em Deus toda depressão tem cura, toda angústia, toda tristeza, toda preocupação, toda ansiedade. No entanto, isso não vem de graça. Deus exige de nós uma perseverança em manter a confiança nele, uma perseverança em colocar a nossa fé em Deus, crendo que ele tem domínio sobre todas as coisas. E assim eu termino te dizendo: estar doente emocionalmente pode sim ser uma demonstração clara de que Deus está nos provando, para que assim como o ouro, sejamos refinados e aprovados. Em Deus, toda depressão tem cura. Em Deus, com certeza. Você crê nisso? Amém. Se sim, eu quero te convidar, junto com nossos irmãos, a orar. Curva a sua cabeça, feche teus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Essa palavra, Deus, que é cada vez mais viva, mais eficaz. Essa palavra, Deus, que é confrontadora, consoladora, mão amiga para as nossas almas. Essa palavra, Deus, que vem curar a nossa alma de todos os males, Pai. Perdoa, Deus, nossa falta de fé, perdoa nossa fraqueza, perdoa, Deus, os muitos momentos de dúvida, Pai, que temos diante do Senhor, e que a tua misericórdia, Deus, nos alcance, que a sua misericórdia e o teu perdão, Deus, se façam sempre presentes na nossa vida. Eu te peço, Deus, duas coisas, Pai: não nos deixe adoecer em nossas emoções, livra-nos da angústia, Deus, das crises de ansiedade, livra-nos da depressão, Deus, desse mal tão terrível. Pai, nos ajude a não sermos acometidos por esse tipo de adoecimento. Mas eu te peço, Deus, uma segunda coisa também: caso sejamos adoecidos ou estejamos nesse estado, Pai, que a tua bondade, a tua mão maravilhosa nos alcance e nos cure, Deus, desse tipo de mal. Ensina-nos a fixar nossos olhos na bondade do Senhor, a olharmos para o passado e ver o quanto o Senhor sempre foi bom para com o seu povo e continuará sendo em nossas vidas também. Obrigado pelo Salmo 77, Deus, e obrigado pela certeza que no Senhor todo adoecimento emocional tem cura, e por isso nós cremos, porque é pelo nome de Jesus que fazemos isso. Amém. Amém. E amém.